Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 326 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje o programa das quintas-feiras, o programa de responder às suas dúvidas, né, seus questionamentos. Semana aí de GP da Áustria, temos também Fórmula Indy lá em Mid-Ohio, tem corrida aí para acontecer. Aliás, entramos numa sequência a partir de agora de corrida que, olha... Para quem gosta é uma beleza, né? Para quem prefere descansar assim um pouquinho, tipo o pessoal que trabalha, talvez não seja tão bom. Mas vamos chamar o grande Adalto, que já está aqui a postos para responder as perguntas. Hoje tem boas perguntas, hein, Adalto? Tem, não vi de novo. Ô, Bruno, quando a gente começou, eu vi subindo umas florzinhas aqui. Será que vai aparecer isso no... Se aparecer, não tem problema nenhum, porque subir florzinhas é um gesto de amor nosso com o nosso ouvinte, né? É verdade, são para nossas confrades. São para as nossas confrades, exatamente. Para os nossos confrades também, porque aqui somos um programa sem para os homens também. Florzinhas para os homens também. Para todos os homens, para os animais, para todo faz mundo. Bem. Amor, muito amor no mundo. Adalto, hoje temos muitas perguntas, né? Hoje vamos ter que... Eu já vou te adiantar os skills aqui que você vai ter que reunir para poder... responder as perguntas. Memória, capacidade de raciocínio, conhecimento técnico e mais alguns outros aí. Então, eu vou precisar da sua ajuda, então. Você já pode ir se exercitando aí. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. Falar em Fábio Campos, eu gostaria, até antes de começar a responder as perguntas, nós temos que debater o tema mais relevante que foi sugerido pelos nossos confrades lá nos comentários do vídeo passado, que é, afinal de contas, Fábio Campos é chato ou não? Essa é uma pergunta muito relevante, né? Muito mais importante do que o GP da Áustria. Né? Para mim é uma pergunta que não tem nenhuma dúvida na resposta, que é claro que sim, né? Insuportável. Aliás, o Fábio Campos, para ser chato, precisa melhorar muito, né? Chato é quase infantismo, né? Mas tá aí, as pessoas estão debatendo isso lá, tem gente que defende, tem gente que fala que não, que é chato, né? Então tá aí, a minha opinião está registrada, não é isso? Sabe que você me lembrou agora? Ontem eu tava com um pouco de insônia, né? Então eu liguei a TV, de madrugada, tava passando aquele Quilos Mortais. Ah, aquele programa. Esse programa é muito interessante, né? É um programa realmente. Não, aparecem uns caras gigantes lá, meu. Eu falo, não sei como tá vivo. Exatamente. Cara de 300 e tantos quilos. É triste, né? A gente tá rindo aqui, mas é um programa triste, né? Triste. Já aconteceu um negócio engraçado. Era uma mulher, a pessoa, né? Gorda. Uma mulher gigante. Mulher, quase 300 quilos ela pesava. 200, ela foi lá no Dr. Now. Então ela estava magrinha, porque tem um pessoal que vai lá que é de 400 para cima. Tem. Aí, é o seguinte, ela estava em casa e uma amiga que não havia, desde a escola, acho que há 15 anos, sei lá, combinou de ir lá, foi. Você está querendo fazer a gente ser cancelado, né? Você está querendo, né? Você está caçando num cancelamento aqui para nós. Né? E aí ela trouxe o que ela falou, nossa, está diferente, né? Tá meio gordinha. Aí a própria respondeu assim, gordinha? Para eu ficar gordinha, tem que emagrecer 200. Ela mesma falou isso? Ela mesma. Não, então tá tudo bem, então tá liberado. Tá liberado. Eu gosto muito do médico, adoro aquele médico. Aquele médico, ele é o amigo que todo mundo precisava ter, né? Porque ele fala muito a verdade, né? A pessoa chega lá e fala assim, tô aqui brutalmente honesto. Tô aqui me esforçando, doutor. Mas você não se esforçou o suficiente. É um amigo que todo mundo precisava ter, aquele médico é maravilhoso. Bom, feito esses comentários televisivos, né? Passado aí o nosso cancelamento, pode voltar aqui para o nosso programa. Vamos às perguntas sobre Fórmula 1, que é o que a gente entende, né? O André Aires, Adalto, ele quer saber o seguinte. Olha que boa pergunta. Não são os freios os maiores responsáveis pela falta de ultrapassagens na Fórmula 1? Por que a Fórmula 1 não reduz a potência dos freios para o nível da Indy, do WEC ou mesmo da Fórmula 2, possibilitando mais disputas nas freadas? Isso é muito interessante, porque
primeiro que assim, né, não tem uma falta de ultrapassagem na Fórmula 1, né? Tem uma falta de brigas, né? Assim, porque ultrapassagem tem, né? O DRS permite 1000 ultrapassagens por corrida. A questão é, a disputa roda a roda, ela não é prejudicada pelo freio, que é muito eficiente. Isso é uma discussão que já vinha se tendo desde da era pré-DRS, né? Sim, essa discussão tem acho que há uns 30 anos quase já na Fórmula 1. Inclusive, quase todos os pilotos que chegam na Fórmula 1 falam que isso é a coisa mais impressionante do Fórmula 1. Uhum. A capacidade de frenagem. Não é aceleração, não é velocidade máxima, não é nada. É a capacidade de frenagem. É isso que eles têm que se acostumar um pouco, que eles demoram mais para se acostumar. Eu lembro do Jacques Villeneuve falando isso. Eu lembro do Montoya falando isso. Ele testou a primeira vez Fórmula 1. Engraçado, né? Esses caras andaram bem na Fórmula 1. Eu lembro de mais uns 2 ou 3 falando isso, entendeu? Que a capacidade de frenagem, realmente, você tem que acreditar que o carro vai parar. Uhum. Porque não vai parar. Então, você fala, não é possível, não, eu tenho que frear antes aqui, tem que segurar o pé, tem que amarrar alguma coisa no pé para não frear. Né? Uhum. E, realmente, André, a capacidade do freio Fórmula 1 é simplesmente absurda. O que ajuda muito também essa capacidade do freio da Fórmula 1 é o próprio arrasto que ela tem, né? Que quando um carro de Fórmula 1 ele tira o pé do acelerador, né? No final de uma reta, só o fato de tirar o pé do acelerador é como se você tivesse no seu carro de rua 100 por hora e metesse o pé no freio de uma vez. Uhum. Isso é sem frear, Fórmula 1, é só tirar o pé, já faz isso. Então, isso realmente é uma coisa que prejudica, mas prejudica muito tempo, né? Prejudica muitos anos. Né? Eu fui muito a favor disso, eu tentei até fazer lobby a favor disso, mas nunca a Fórmula 1 nem cogitou voltar a, sei lá, pelo menos colocar um freio de cerâmica, que também é um super freio, mas não tem nem comparação com esse freio aí. Ou reduzir o tamanho do porque a ideia seria aumentar a área de frenagem, né? O cara teria que frear antes e passar mais tempo freando antes de entrar na curva. Porque aí você poderia, por exemplo, se você está atrás do seu adversário, literalmente disputar a freada. Porque hoje a freada é um microsegundo, né? O cara dá uma patada, o carro cai de 300 para 180 e ele já entra na curva. Então não tem como disputar a freada. A diferença, o gap é muito pequenininho, né? Mas muito isso pequeno. Já há muitos anos, né? Há muitos anos assim. Inclusive foi um dos motivos que não tinha ultrapassado nenhuma, eles falaram assim, vamos botar alguma coisa que melhore as ultrapassagens e inventaram o DRS. Não, a ideia é boa, mas é difícil até os pilotos aceitarem isso. Porque, por exemplo, o Hamilton uma das coisas que difere o Hamilton dos outros é a freada. Né? Ele tem uma freada absurda, muito dentro, é uma freada muito absurda. Né? Então, eu duvido que o Hamilton ia aceitar isso, entendeu? E os outros pilotos, acho que também não. Mas é uma ideia ótima. Eu sempre fui a favor dessa ideia. É isso aí. Daniel Oliveira. Ando meio sumido, mas minha dúvida é com relação ao maior torneio de palpites da internet. Em fins de semana normais, palpitamos o grid de largada e resultado da corrida. E nos fins de semana de sprint, como vai funcionar? Ele está falando do site, né? Ele está falando do site. Vai funcionar. Boa pergunta, porque tem mais de 4.000 pessoas cadastradas lá. Né? Então explica aí. Que participa do torneio. Vai ser como é sempre. Vai valer a classificação da sexta-feira, porque essa classificação que define o grid de domingo. Então vai valer a classificação da sexta-feira e a corrida de domingo, Daniel. Que é normal, entendeu? O sábado, do jeito que eles fizeram agora, a partir já em Baku foi assim, é como se fosse um evento separado agora. Porque também tem a classificação e depois a classificação curta e depois corrida curta, entendeu? Então é um evento separado que o torneio de palpite ele não está previsto isso nele, entendeu?
Não dá para fazer isso nele. Então, quer saber? Até daria, viu? Até daria. No ano que, se isso der certo, o ano que vem a Fórmula 1 fizer isso, a gente pode até incluir isso no torneio de palpite, no bolão, o ano que vem. Porque dá para fazer assim. Só os pontos que vão ser iguais da corrida. Isso não tem como mudar. Entendi. Isso não tem como mudar. Os pontos seriam iguais à corrida normal. Mas é boa ideia. Boa ideia. Acho que tá claro para todo mundo estar participando. Então, vale a classificação da sexta, tá? Que acho que eu não lembro que horas começa, mas acho que é 11 horas da manhã. Eu não sei, tô bem por fora. Não, peraí, tá fácil aqui. Classificação da sexta vai ser meio-dia. Tá? Meio-dia a 1h da tarde e não vai passar na TV aberta, hein? Vai passar só na Band Esportes e na F1 TV. Mas aí acho que é normal, né? Geralmente não passa. É, normal. Mas a hora é muito boa. Meio-dia, porque muita gente que aí trabalha, meio-dia, 1h, geralmente está almoçando. Faz aquele horarinho de almoço, né? Ou então faz igual já ensinei aqui. Aliás, nem posso ficar muito ensinando isso, porque eu sei que tem gente do meu trabalho que assiste o Loucos para Automobilismo. Mas finge que não sou eu que estou falando. Finge que é o Breno que está aqui dando a dica. Você põe o F1 TV aqui do lado e vai trabalhando ali, ó, e dando aquela olhada. E trabalhando e dando aquela olhada. E trabalhando, entendeu? Aquela olhada, Isso, não tem erro. Muito bem, ó, o Murilo Carvalho. Na minha opinião, o Sérgio Pérez é um bom piloto, igual vários bons pilotos do grid atual da Fórmula 1. Tem notado que a diferença entre a Red Bull para Aston Martin e Mercedes diminuiu um pouco e, por isso, hoje o Pérez não consegue mais andar na frente do Alonso, Hamilton e Russell. Ou seja, o fator carro faz diferença a um bom piloto. Se o carro for muito melhor que os demais, o que já não está mais acontecendo. Gostaria da opinião do Adalto sobre isso. Basicamente, ele está dizendo que a questão da Red Bull, então, nesse momento, é o Max fazendo a diferença. Não tem dúvida. Mas, Murilo, aconteceu alguma coisa com o Pérez, cara. Porque ele começou bem o ano, ele ganhou 2 corridas, ele ganhou a corrida curta também no Azerbaijão, com o Max na pista, não conseguindo tirar tempo dele. A outra corrida que ele ganhou foi na... Baku, né? Azerbaijão, a corrida normal, né? Ele ganhou a Arábia Saudita e Azerbaijão. Isso, Arábia Saudita. Arábia Saudita, uma puta pista difícil. Uma das pistas mais difíceis que tem, porque é um Mônaco de altíssima velocidade. De coragem pra caramba, né? Pra fazer aquilo ali. Então aconteceu alguma coisa com o Pérez, sabe? Não tá normal isso, não. Tudo bem, é lógico que o Vespa faz a diferença, ele guia mais que o Pérez, não tem dúvida nenhuma. O Vespa tá na primeira prateleira, o Pérez está na terceira. Mas agora a diferença aumentou demais, tá esquisito isso. Ou aconteceu alguma coisa com o Pérez, né? Perdeu a confiança, não sei. Desde a Austrália, que ele não conseguia frear aquela curva, Nossa, não fez mais nada. Então, mas você lembra o que aconteceu na Austrália? Ele não conseguiu frear na curva, aí ele falou que o carro teve um problema e a Red Bull expôs ele. Falou, não, o carro não tinha problema. Na época eu falei isso aqui, eu falei, gente, isso que a Red Bull tá fazendo não é legal. Verdade, sabe, não é legal com o seu piloto e tal, isso pode dar uma quebrada na confiança. Você falou mesmo. Porque foi muito estranho, porque já no treino livre o carro não conseguia fazer a curva. Então, quem disse que, por exemplo, o carro não tinha mesmo problema e a Red Bull meteu esse louco e pode acabar. Você pode acabar com a carreira do cara. Eu não acredito que o carro não tinha problema. Eu não acredito. Eu também não acredito. Porque não é possível. O Pérez pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele ele tá na Fórmula 1 há 20 anos? 22 anos. Não, 22 anos. Há 12 anos. 12 anos. Ninguém fica 12 anos na Fórmula 1 sendo um piloto que não consegue fazer curva. Não, lógico. Não existe isso. Aquilo ali, qualquer um. Até aquele que foi embora lá, aquele russo. O Kvyat, né? Pois é. Aqueles pilotos. Mais recente agora. Eu sei qual que você está falando, mas Milionário, Mazepin. Qualquer um ali não faz. E aquela curva não tem nada demais também nessa. Mas a Red Bull falou que não tinha problema. Olha que covardia. É muito estranho. Muito bem. Aconteceu alguma coisa com o Pérez, talvez no carro, não sei, mas
que tá estranho, tá? E é isso. É isso aí. Sinkheader. Pergunta ao Adalto se os domínios maçantes como os da Mercedes e da Red Bull só vão deixar de existir se a Fórmula 1 mudar sua estrutura e fazer regulamentos técnicos sem ter que passar pelos crivos das equipes. Rapaz. Não. A Fórmula 1 hoje, ela, como eu venho falando há anos aqui, desde que a Liberty assumiu, a Fórmula 1 ela virou que nem uma liga americana de esporte, uma NBA e uma NFL. Que são basicamente, lá são os times que decidem as coisas, né? Inclusive o conselho é pior ainda do que a Liberty. Pelo menos a Liberty é a dona da Fórmula 1. Lá, quem é o dono da NBA e da NFL são os próprios times. E o conselho é formado pelos donos dos times, que revezam, cada vez um é CEO, cada vez um é presidente. Então, não tem como. Vai precisar da maioria. No caso da NBA e da NFL, a maioria, a Fórmula 1 também é a maioria, porque teve uma regra que foi mudada agora, e uma equipe foi contra e a regra foi mudada. Então, não precisa ser 100%. Mas uma maioria simples já pode fazer as coisas, já pode mudar a estrutura, tudo. Mas sem passar pelo crivo das equipes não dá, porque virou uma liga. E depois, se tiver pergunta, tudo, a gente tem que falar sobre isso. Porque hoje também colocamos uma notícia aí aquele que tinha equipe de Fórmula 1 dizendo que 900 milhões de dólares pela Alpine é uma coisa ridícula. Depois nós temos que falar sobre isso, né? A Fórmula 1 mudou e muita gente não está se tocando disso, entendeu? A Fórmula 1 mudou completamente. Não só esportivamente, como administrativamente, como na questão financeira. É outra Fórmula 1 que não pode mais ter alguns defeitos da Fórmula 1 antiga, senão não vai dar certo de novo. Vamos às reflexões. O Sérgio Sercunhuc pergunta... Está falando que é super fã do programa. Que legal. Dá uma força para minha pergunta, porque ontem, dia 28, foi meu aniversário. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Muito bem. Sobre Interlagos, por que a Mercedes ano passado foi tão bem lá? O carro casou bem com a pista e para Silverstone, o que esperar da Mercedes? O que sua fonte nos fala, Adalto? Olha, Sérgio, a Mercedes está otimista para Silverstone. Tem um pacote de atualização para Silverstone. Na verdade, vamos dizer assim, é uma continuação dessa atualização que não acabou ainda, né? Que eles começaram lá, iam começar naquela corrida que foi Emília-Romagna, depois acabaram começando em Mônaco, correram em Mônaco, correram na Espanha, correram no Canadá, e vão pôr as últimas coisas agora daquela atualização em Silverstone. Entendeu? Acontece com as outras também, né? Atualizaram a Aston Martin, a Ferrari. Então, eu acho que, assim, fora a Red Bull, que ainda é favorita, a gente, ainda, na minha opinião, franca favorita, nós vamos ter que nos contentar. Eu me contento com isso. Mas, eu não sei, cada um, mas isso é de cada um. Quem é que vai ser o P2, entendeu? Inclusive, contando com o Sérgio Pérez. Contando com o Sérgio Pérez. Então, o P2 pode ser, acho que qualquer carro da Mercedes, qualquer carro da Ferrari, o Alonso e o Sérgio Pérez. Mas isso é muito pouco, né, Adão? Isso é pouco. Isso é muito pouco, mas por enquanto é isso. O que tem. É o que tem, entendeu? E não sabemos por quanto tempo. Por quanto tempo. E é isso que eu queria falar depois. Se não tiver pergunta, no final eu vou deixar para falar isso. Vai ter. Vai ter. Sobre essa questão da Red Bull, domínio. Isso. Tá. Há mais de uma, inclusive. O Siegfried pergunta... Pergunta não, ele está só fazendo um esclarecimento, falando que a gente falou que o Felipe Nasser sumiu, e na realidade ele corre na IMSA.
e correu as 24 horas de Le Mans. Muito bem. Tá? Eu sabia disso, nós demos uma notícia, inclusive, né? É que a gente falou sumiu, não é sumiu literalmente, sumiu, tipo, foi sequestrado. Não, ele sumiu da mídia, né? Assim, sumiu da mídia, totalmente. Entendeu? Muito bem. O Dé Almeida, podem nos falar as 3 piores temporadas de Fórmula 1 na opinião de vocês? A opinião dele é com 1998, 2002 e 2013. Olha, são boas. São boas. É que aqui é uma coisa. São boas, não, são ruins. Né? São ruins. Aqui vai coisa pessoal. A minha primeira é 82, que morreu Gilles Villeneuve. Essa é a única temporada que eu não vi. Você pôs um fator emocional aí, né? Pus o fator emocional. 94, depois que morreu o Senna, porque eu não via mais chance de ver bandeira brasileira no pódio. Eu nunca vou esquecer aquela corrida, quando acabou e ganhou Schumacher, acho que nem lembro o segundo e terceiro. E eu vi o pódio sem a bandeira brasileira. 3 bandeiras e não tinha. Eu falei, quando é que nós vamos ver outra bandeira brasileira aí? Né? E demorou, e quando voltou a acontecer foi esparso, né? Isso. Nunca mais o Brasil... A gente estava muito mal acostumado, né? A gente vinha de três campeões, né? 2 títulos do Emerson, 3 do Piquet, 3 do Senna, entendeu? Num espaço curto, vai 15 anos, 16 anos. Eu já fiz essa conta uma vez, eu não vou fazer de novo agora não, porque eu vou me embolar aqui, mas é uma coisa tipo assim, em 20, acho que em 20 anos o Brasil ganhou 8 títulos, né? Que é um número assombroso. E isso foi ceifado assim, desse jeito, assim, ó. E isso tem a ver com o que a gente encontra hoje, né? Assim, desse interesse seletivo, assim, para o automobilismo, né? Tem muito a ver, muito a ver. Exatamente. Então, 94 e depois pode escolher o final dos anos 90, como você escolheu, até 2000 e... Não rouba não, você tem que escolher uma. Uma? Claro. Pô. Meu Deus do céu. Talvez 2002. 2002. Muito bem. Eu não vou colocar esse fator emocional, não, porque senão eu vou concordar com você, né? 94 foi muito ruim, mas para a gente poder fazer um paralelo. 94 teve uma decisão de título na última corrida, coisa que hoje a gente nem sonha em ter. Eu vou concordar aqui com ele 2002, com ele com o Adalto. 2002 tricampeão, hein? 2002 aqui, ó, eu, você e o Dé Almeida achamos ruim. Então foi ruim mesmo 2002. 2004 também foi ruim. Também foi de lascar o cano, nossa senhora. O ano não acabava. E eu vou colocar uma recente aqui, 2020 também foi foda. Aquela pandemia aí você fala, pô, vamos assistir uma Fórmula 1, pelo menos vai voltar aqui. Aí aquelas pistas vazias, a Mercedes às léguas na frente, não tinha disputa de nada. Horrível. Foi um grande domínio da Mercedes 2020. 2020 foi horrorosa também, temporada. É verdade. Então essas seriam as... Tem outras também, mas seriam essas aí. Ele pediu as piores. José Antônio Vieira. Eu acho que se a FIA liberasse 10 milhões de dólares a mais para as equipes menores, seria uma forma de equilibrar mais a categoria. Seria. Só que, José, tem que ver se elas têm essa grana. Isso, é isso que eu ia falar. Não adianta liberar e não ter dinheiro. Né? Tem que ver se elas... Eu acho que elas vão ter. Pelos valores que hoje estão falando na Fórmula 1, inclusive a Juliane Serrassoli publicou um negócio no Twitter que eu até republiquei, né, que ela achou numa empresa que é especializada em valorar empresas, e ela valorou todas as equipes. E, por exemplo, a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari, pelo que essa empresa diz, elas valem mais de 1 bilhão já. Né? Elas valem mais, só na Fórmula 1, né? Sem contar a empresa Mercedes, a equipe de Fórmula 1. Só a equipe de Fórmula 1 vale mais de 1 bilhão de dólares. Você imagina que eles estão tendo muito lucro para valer isso. Né?
E não agora só, mas é um lucro futuro. Eles estão projetando um lucro futuro. Porque o mercado trabalha assim. Ele projeta uma coisa. Por isso que às vezes você vê uma empresa nova que ela lança ação na bolsa e você fala, como é que é possível isso? Como é que pode valer já 100 milhões de dólares uma empresa com 50 funcionários faturando, sei lá, 500 mil reais por mês? Como é que pode valer 100 milhões de dólares as ações? É porque já estão projetando o futuro. Não, isso aí, como é que chama? Chama valuation, não é isso? A gente É. assiste Shark Tank, rapaz. Tá pensando o quê? Então, é o que está acontecendo com a Fórmula 1 hoje. E é uma coisa que eu quero falar, mas o Bruno falou que tem pergunta, né? Uhum. Depois Não, tem pergunta sobre Red Bull, domínio, como frear o domínio da Red Bull, essas coisas. Mas então, dá para falar nessa pergunta. Então tá bom, vamos avançar mais um pouquinho. Se você esbarrar nesse assunto de novo, aí a gente adianta a pergunta. Tá. Ó, Fernando Marinho pergunta aqui, ó. Vocês acham que devido à possibilidade de chuva e com esse fim de semana tendo corrida sprint, é possível que tenhamos uma McLaren ou Alpine no pódio? É totalmente impossível. Totalmente impossível, meu caro Fernando Marinho, é eu chegar no pódio. Isso. Aí é totalmente impossível, porque eu nem correndo. Ou eu. Né? Ou o Adalto. Né? Agora os outros, quem tiver na pista, pode chegar, né? Não é impossível, não. Não. O Gasly ganhou corrida com a AlphaTauri no seco, em Monza. Né? Então, pode acontecer ainda mais na chuva. Na chuva pode acontecer porque... Parece certeza, né, que vai chover, né? Parece que é certeza. Porque um erro em alguns determinados lugares da pista, o cara sai da corrida. Uhum. Entendeu? O cara erra um errinho à toa. Uma freada 10 metros fora do lugar, o cara sai e bate no guarda de ré e acabou a corrida dele. Entendeu? Então pode acontecer. Um safety car, depois que uma Alpine já fez a troca, entendeu? E dá um safety car, ela está em primeiro, e começa a chover pra cacete, ela já está com pneu de chuva, ela vai ganhar a corrida. Uhum. Ou a McLaren quase ganhou a corrida, ou não retrasado, na Rússia. Entendeu? Não ganhou porque o seu Norris foi teimoso. Porque se ele para quando o engenheiro falou na terceira vez para ele parar, ele ganhava a corrida. Entendeu? Então, pode acontecer sim. Com chuva pode acontecer, sem chuva não. É isso aí. O Robson Popinhac viu o Christian Horner falando num vídeo que o Newey é a pessoa que consegue ver o ar. Boa definição essa aí, né? Sobre isso, podemos dizer que ele está acima do Colin Chapman, Rory Byrne, James Allison, Gordon Murray e Patrick Head. Se puderem fazer um ranking destes. O Newey, ele se especializou em aerodinâmica, né? Ele se especializou nisso. Então, e revolucionou, porque a Fórmula 1 sempre foi muito motor. A Fórmula 1 sempre foi assim, você põe o motor e constrói o carro em volta do motor. Né? Sempre foi muito assim. Até na década de 70, quando 70% do grid andava com o mesmo motor, quem ganhava, quem conseguia fazer um carro que pudesse extrair mais daquele motor, que era o Ford Cosworth DFV. DFZ. Isso. Eu estou lendo o livro do Rodrigo Matar, depois eu vou fazer a recomendação aqui. Tá. Então, sempre foi motor. Quando teve uma época eletrônica, quando a aerodinâmica começou a fazer diferença, que foi na década de 90, que a Fórmula 1 até ajudou a aerodinâmica, colocando aqueles pneus de bug que tinham menos aderência. Né? Então, eles foram buscar mais aderência onde? Na aerodinâmica. Né? A partir daí, como ele sempre se especializou nisso, né? Logo os carros dele sempre foram muito bons, né? E muitas vezes dominantes. Ele é o cara que tem 20 títulos na Fórmula 1. Né? Quer dizer, o Hamilton e o Hamilton e o Schumacher dá 14.
Nem a soma dos dois dá o que tem de título no Adrian Newey. Uhum. Então, ele é um cara que foi buscar isso, e hoje realmente você pode considerar ele como o maior da história, porque é muito tempo e muitos carros. Muitos regulamentos, né? Muito regulamento, muito tempo, muitos carros, muitos títulos, que os outros chegaram nem perto. Chegaram nem perto, entendeu? Todos esses que ele citou aqui são importantes. São importantes, são gênios também. Gênios, tudo isso. Mas o Adrian Newey, ele está na Fórmula 1 desde os anos 70. Ele começou lá na Copersucar, né? Fazendo estágio e tal, parará. Depois podemos fazer um especial aqui sobre o Adrian Newey, merece, viu? Podemos. E ele, desde então, ele está na Fórmula 1 sendo o cara esse tempo todo. Sendo o cara esse tempo todo. Não existe nenhum outro que passou, que foi assim. Nenhum. Uma coisa Todos eles foram embora, mas nenhum outro foi embora. Ô, Bruno, uma coisa que muita gente não sabe, o Adrian Newey é um cara muito estudioso, né? Ele tem várias teses de mestrado. Uhum. Uma das teses dele é a aplicação do efeito solo em monopostos de corrida. Uhum. Quer dizer, é absolutamente o que é hoje. O que foi na primeira era e o que é hoje, entendeu? Inclusive, ele fez isso por causa da primeira. Quando ele chegou lá, na Fittipaldi, ele não era um especialista em aerodinâmica. Ele era um engenheiro normal, um engenheiro. Uhum. Né? Mas aí, como o efeito solo era que fazia a diferença, ele foi fazer vários cursos sobre aerodinâmica, e aí a tese de mestrado dele foi essa. Muito bem. O Simas da Automecânica pergunta o seguinte: gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da carreira do Norris. Já não passou hein? Você pulou Rodrigo Peçanha. Pulei o Rodrigo Peçanha, mas peraí, deixa eu fazer primeiro aqui o do Simas, senão vai dar confusão. A carreira do Norris. Já não passou da hora dele sair da McLaren? Já são várias temporadas prometendo um carro competitivo, mas isso nunca acontece. Esperar o Hamilton se aposentar para sentar na Mercedes acho muito arriscado, pois o heptacampeão não tem cara que vai parar tão cedo. Norris não será jovem, nem veloz para sempre. Ele está acomodado na McLaren. E aí, Adalto? Para onde poderia ir o Lando Norris? Aí que tá. Então, já que ele quer, vamos responder a automecânica Simas Turbo. Não, mas... Ele falou, não é para você falar o nome do cara, porque aí você cai na pegadinha. É o Simas da Automecânica, cara. O Simas da Automecânica. Eu vou te falar, viu? Vai. Eu nem... Bom, é o seguinte. O Norris, ele recebeu uma proposta da McLaren o ano retrasado de fazer um contrato até final de 2025, ganhando 20 milhões de dólares. Para um cara que nunca ganhou uma corrida. É uma boa acomodação, né? Eu fico pensando como deve ser bom ser acomodado ganhando 20 milhões de dólares por ano. Entendeu? Então, aí que tá. Quem é que não ia aceitar isso? Primeiro, isso é uma prova de confiança que a equipe está dando no cara absurda. Absurda. Porque você vê caras que já ganharam 10 corridas, 15 corridas, e nunca ganharam esse salário. Ele sem ganhar uma corrida, 20 milhões de dólares, fora bônus. 20 milhões de salário. Se tiver vitória, tinha bônus, título nem fale, entendeu? Uhum. Então, é lógico que ele também sentiu confiança na McLaren. Por quê? Ninguém oferece para você um negócio desse tamanho se não tiver certeza que vai progredir. Uhum. Né? É a mesma coisa de chegar no Bruno e falar: Bruno, vem trabalhar no Auto Racing, que eu vou te pagar 1 milhão por mês. Opa! Isso aí, falou, tá registrado. Falou, tá registrado. Entendeu? Vai falar, bom, o Auto Racing vai ter um aporte aí de não sei quanto, como é que ele vai me pagar 1 milhão por mês? Né? Vai virar um portal, vai competir com o UOL, com R7, com Globo.com, entendeu? Porque senão não tem como. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Só que o que acontece é que, tecnicamente, isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu ainda.
Né? O James Key, que era um bom engenheiro, não conhece nada de efeito solo. Fez um carro horrível. E o carro desse ano é só uma evolução do ano passado. Que já era ruim. O ano passado já era horrível. Porque foi o carro projetado pelo James Key, que foi mandado embora da McLaren. Uhum. Né? Foi mandado embora da McLaren. E agora parece que arrumou um emprego não sei aonde. Outro dia nós colocamos aí, eu não lembro agora que equipe que foi. Alguma equipe contratou ele. Uhum. Talvez a Audi. Se for a Audi, eu tô começando a ficar assustado com a Audi. Porque o primeiro Binotto falou que eles são uns palhaços. Agora eles contratam James Key, não é possível isso. Vamos ver se é. Pode ser que eu esteja falando besteira. Então, para onde o Norris iria? Eu acho também que ele está lá. Ele podia estar num carro. Ele podia estar. Primeiro, eu acho que ele devia estar na Red Bull, no lugar do Pérez. Ponto. Só que o Christian Horner, e muito menos o Helmut Marko, tem algum resquício de Ron Dennis. Porque só Ron Dennis fez fazer essas coisas. Né? Colocar 2 aviões para brigar. Fez isso várias vezes, hein? Fez isso uma só não. Fez isso primeiro com o Prost e Lauda, depois fez com Prost e Senna, depois fez com Alonso e Hamilton. Então ele fez 3 vezes isso. Ele não tinha medo de piloto. Ele ainda estava na McLaren quando ele fez isso com Alonso e Jason Button, por exemplo. Também, exatamente, Alonso e Jason Button. Entendeu? Então, 2 campeões mundiais. Hamilton e Jason Button. Então, o Ron Dennis não tinha medo de piloto. Uhum. E não pagava blefe. Tanto é que quando o Alonso blefou que ia mostrar os e-mails lá em 2007 para a FIA, ele falou: mostre, você está demitido. Uhum. Aliás, você já está demitido, pode mostrar. E aí ele foi lá e mostrou, entendeu? Então esses caras hoje não têm essa coragem. Não tem essa coragem. Por isso que não faz essas duplas, que seriam duplas espetaculares. Porque é muito mais cômodo fazer como eles fazem hoje. Lógico, é cômodo. Você bota um piloto assim, lá, né? E tal. A Mercedes agora está nessa aí, né? É que a Mercedes não está numa condição de disputa de título. Mas se tivesse a briga Hamilton e Russell ali, seria interessante. Seria espetacular. O Totó fez. Ele trouxe o Russell, que é um avião. Hoje os caras já estão falando mal do Russell, por quê? Porque tá andando um pouco atrás do Hamilton, e daí? O ano passado o Russell andou na frente. O Hamilton fez alguns testes, fez tudo, mas mesmo quando o Hamilton já tinha parado com os testes, aqui em Interlagos, o Hamilton não estava fazendo teste nenhum, não. Já tinha parado, já tinha falado para a turma aqui. Acabou. O Hamilton, a partir da próxima corrida, que eu não lembro quando era, mas acho que era o segundo semestre, falou: chega, agora quero correr para fazer o maior número de pontos possível. Entendeu? Perdeu do Russell. Como aqui, a única vitória da Mercedes no ano passado foi do Russell. O Norris é um cara que tem condições de ganhar do Vespa. Não estou dizendo que ele... Eu estou dizendo que ele tem condições, não que ele ganharia. Ele tem condições de desafiar o Vespa. Ele tem condições de ter, num ano que o Vespa tenha 10 vitórias, ele tem condições de ter 7. No mínimo. Não, eu acho que ele tem condição de desafiar pelo título. Tem condição de desafiar. Eu também acho que tem condição de desafiar. Vai ganhar? Não sabemos. Mas tem condição de desafiar. Mas tem que ter o culhão de fazer isso, entendeu? Porque quando um piloto endurece a briga com outro piloto, entra fatores que o Verstappen hoje não tem que lidar, por exemplo, psicológico. Não tem que lidar com esse fator. O Verstappen já teve que lidar com o fator psicológico quando ele disputou com o Hamilton e se saiu muito bem, por sinal. Mas dentro da mesma equipe é outra história, entendeu? Agora, respondendo especificamente a pergunta aqui do nosso querido Simas, da Automecânica, ele não está acomodado aqui, não tem para onde ir também. Não tem para onde ir, entendeu? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. O que pode acontecer ano que vem, por exemplo, poderia acontecer, né? Se desse a louca lá na Red Bull, mandar o Pérez embora no final, não vai acontecer isso, mas mandar o Pérez embora no final desse ano, e se ele continuar assim... E contratar o Norris e pagar a multa dele, porque tem multa. Aliás, o Helmut Marko... Se quiser, vai lá e tira o Norris. Ó. O Helmut Marko chutou o balde com o Nick De Vries. Você viu a entrevista lá? Tá fora, né? Tá fora. Tá fora.
Agora se chegar até o final do ano, se chegar até o final do ano, está no lucro já. Isso. Resta saber se vai chegar até o final. Já está fora. Não, se ele mantiver o desempenho que ele está tendo agora, não chega no final do ano. Não chega. E abre uma porta para o Palou ali, hein? O Palou, parece que o Ricardo também também aparecer, né? Ricardo vai andar agora, né? Vai andar Silverstone, não sei mais aonde. Vamos ver como ele vai andar, né? Uhum. Ricardo não é um piloto novato, ele não vai ter o tempo que um novato teria. O Ricardo, quando sentar, tem que cravar. Agora, de novo, né? O Helmut Marko deu essa entrevista e várias pessoas colocaram máquina de moer pilotos. Adalto, nós estamos em qual corrida do ano? Nona corrida. 9 corridas para o Nick De Vries, um piloto de 28 anos, mostrar alguma coisa. Ele não mostrou absolutamente nada. Aí eu pergunto, a Red Bull é máquina de moer piloto? Não. Entrega uma estrutura maravilhosa para o cara. Para ele chegar lá e só acelerar e ser feliz. Ele não consegue. Aí o cara vai para a mídia e fala assim, esse cara... Aí a culpa é da equipe, a equipe que apoia o piloto? Não. Eu discordo desse conceito totalmente. Sabe o que? As pessoas não conseguem diferenciar as coisas. Tem uns caras que não gostam da Red Bull. Tudo que a Red Bull fala, tá tudo errado. É tudo uma merda. Entendeu? São monstros. Então, nem eu, nem você que está nos vendo, nem a Red... Ninguém está sempre certo e ninguém está sempre errado, entendeu? Então, não, porque eu acho assim, uma coisa é o cara, por exemplo, chegar a Williams lá, que dá uma porcaria do carro, e o cara tem que se virar fazer milagre, e depois os caras ir pra mídia dar entrevista criticando e tarará, e é uma coisa. Agora, gente, a Red Bull... Bruno, mas ele tá na AlphaTauri. Tudo bem, mas a estrutura é da Red Bull. A estrutura é da Red Bull. Tem dinheiro... E o ano que vem, Bruno, falou, vai ser tipo... como é hoje, eles vão usar tudo que a Red Bull usa, que o regulamento permite. Porque assim, o carro da AlphaTauri é ruim, mas a estrutura é boa, a estrutura é da Red Bull. Agora, se o carro é ruim, você tem que pegar a comparação dele com o companheiro de equipe. E ele tá tomando um cacete do japonês. Do japonês lá, esqueci agora. Tsunoda. Tsunoda. Então não dá, entendeu? Não dá. Não é que o cara moe piloto, é que o piloto cai no moedor sozinho. O moedor tá lá, tchoc, 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 o cara pula, entendeu? Bom, vamos lá, Rodrigo Peçanha. Voltando aqui, né? Se o formato do fim de semana fosse na sexta, como na década de 80, com treino e tempo registrado sendo a formação do grid da sprint, os tempos registrados da sprint seriam usados para a formação do grid domingo. E tudo isso com parque aberto, ou seja, as equipes usando a sprint para poder fazer alguns ajustes dos carros. Então é assim, vamos lá. Ele está dizendo que faz o treino na sexta, classifica para a sprint. Aí o resultado da sprint é o grid do domingo e os caras... É o jeito que era a sprint antes, com a diferença de que eles poderiam mexer, né, nos carros, né? Rodrigo, não vai mudar muita coisa. Eles estão testando, entendeu? Eles estão testando. Eu acho legal esse formato agora, com classificação sprint e corrida sprint. Eu ainda aumentaria um pouquinho a corrida sprint, eu acho ela um pouco curta. Mas, tudo bem. Você deve ter, como você já expôs sua ideia, o Bruno deve ter outra, todo mundo tem uma ideia diferente, né? Então, não estou dizendo que a minha é melhor. Mas eu aumentaria um pouquinho o tempo da sprint para complicar a vida dos pilotos na questão dos pneus. Porque 100 km você faz com o pneu. Quero ver fazer 140, 150. Eu não mexeria, se for falar em Fórmula 1, eu não mexeria em nada de classificação, acho que as classificações são ótimas, eu mexeria em outras coisas. Mas vai ter uma pergunta daqui a pouco sobre isso, para a gente falar. O Plínio Rodrigues, a Aston Martin estava em segundo no campeonato e agora, graças ao Stroll, está em terceiro. Quanto dinheiro a equipe está perdendo nessa situação? Se perder o terceiro lugar para a Ferrari, perderá mais quanto? Bom, antigamente, Plínio, agora desse momento eu não sei como é que está como é que vai ser a distribuição de dinheiro para esse ano, né? Antigamente perderia aqui uns 20 milhões de dólares, mais ou menos. Uma posição dessa dá uns 20 milhões de dólares.
Hoje eu não sei quanto perde. Mas eu acho que o pai dele está fazendo outra conta. O ano passado ele chegou em 7º. E esse ano ele está brigando pelo 2º. Então o pai dele deve estar achando que eles estão num super lucro. Entendeu? Então eu acho que é essa conta. Porque não adianta. O filho, na minha visão, não vai sair de lá enquanto o filho, ele mesmo não falar, não quero mais, não dá. Tô passando vergonha. Tô passando vergonha, entendeu? Não tem condição. Mas eu quero continuar na Fórmula 1, então eu vou ser alguma coisa da equipe, alguma coisa assim, entendeu? Ou é aquilo que eu falei, porque ele não pode ter piorado tanto assim. Com o Vettel, que era um tetracampeão mundial, ele estava andando ali, meu. Entendeu? Às vezes andava até na frente do Vettel. E agora ele não consegue andar. Tá estranho isso daí. Né? Eu ainda acho que o carro está muito dianteiro para ele, ele não consegue andar, entendeu? Mas a vida é assim. O cara que entrega. A vida é assim. A vida dos milionários é assim. Até lá é assim, entendeu? Mas é assim. Eu conheço nego bilionário que tinha 4 filhos. Ele tinha que escolher um para ser o sucessor dele. Entendeu? Eu não conheço ninguém nessa situação, mas tudo bem. Ele escolhia um para ser o sucessor, os outros 3 ficavam putos, mas Aliás, nós estamos aprendendo com o Gugu Liberato que o negócio é o seguinte: o macete é não ter dinheiro. O negócio é ser pobre, porque aí você morre e deixa sua dívida, ninguém vai brigar para pegar suas dívidas, entendeu? E você já foi embora e não tem problema. Agora, aproveita a vida e só deixe dívidas. Você cai do telhado, deixa 1 bilhão para dividir para a galera e os caras estão brigando até pelos centavos do negócio. Então, não sejam milionários, entendeu? Não sejam milionários. Essa é a lição que o senhor Augusto Liberato deixou para gente. Doutor Zeca. Eu não sabia que ele tinha tanta grana, viu, Bruno? Você é louco, é muito dinheiro. E o pessoal tá brigando, hein? Apareceu um filho. Apareceu um filho agora que, se for verdade, um filho novo, né? Se for verdade, ele tinha 14 anos quando ele concebeu o filho. Além de bilionário, foi um senhor precoce aí, o senhor Augusto Liberato. Muito bem. Doutor Zeca pergunta, na minha opinião, uma medida que traria uma melhor compensação... Opa, peraí. Não. Achei que eu tivesse pulado mais um, mas não. Agora é o doutor Zeca. Na minha opinião, uma medida que traria uma melhor compensação de desempenho entre as equipes seria aumentar a diferença de horas de túnel de tempo e CFD, onde a primeira teria menos e a última mais do que atualmente. O primeira colocada, né, e última colocada. Também regulamentar uma diferença de teto de gasto, onde a primeira teria uma redução de 10% numa escala gradual até a última, que teria um acréscimo de 10%, e onde o valor médio continuaria... Aí é mais ou menos a mesma coisa que aquele outro ouvinte sugeriu, né? Tipo assim, seria legal? Seria, mas não sei se as equipes teriam essa grana, né? Vão ter, doutor Zeca. Eu acho que já no ano que vem. Então, que a FIA vai fazer alguma coisa, vai, né? E eu vou dizer por que ela vai fazer na hora que tiver que falar. Mas vai fazer. Vamos adiantar essa porcaria logo. Então vamos adiantar as perguntas. Vamos adiantar. Pergunta do Henrico Zampoli. Como frear a Red Bull? Isso é possível dentro das regras atuais? E pergunta do Ron PDF. Vocês acreditam que a FIA ou a Liberty vão parar o domínio da Red Bull? No final, os 93 proibiram a suspensão ativa da Williams. Senão ela ia ganhar tudo por muitos anos. E agora tem perigo da Red Bull enfileirar títulos sendo dominante. E aí, Adalto? Elas têm que parar a Red Bull. Não esse ano. Porque esse ano já o regulamento está pronto. Esse ano é o popular já era. Já era, entendeu? E seria uma coisa antiética até fazer isso. Antiesportiva, antiética, seria uma coisa muito artificial. Eles têm um mérito, eles não estão aí por sorte. Né? Eles têm um carro dominante por mérito, por excelência. Como a Mercedes teve, hoje são eles. Então eles têm estrutura, dinheiro, técnicos, pilotos, tudo para estar dominando. E estão dominando. Né? Principalmente com um piloto. Né? O outro piloto não entrega, mas não importa. Eles querem ganhar e eles vão ganhar. Mesmo com o outro piloto sendo fraco, eles vão ganhar também os construtores.
Estão tão na frente já que vão ganhar construtores também. Só que o que acontece é o seguinte, a Fórmula 1 era uma até 2020. A partir de 2021, a Fórmula 1 é outra. 2021 foi a mudança da Fórmula 1. Foi quando a Fórmula 1 triplicou a audiência dela, do que ela estava tendo nos 20 anos anteriores. Coisa que ela não tinha desde a década de 80. Né? A Fórmula 1 entrou em decadência de audiência, né? Mais ou menos no meio da década de 90, e ela entrou numa decadência que depois o Schumacher ajudou a decair mais, e o Hamilton também, por incrível que pareça. Né? 2 dos melhores pilotos da história. Por causa de domínios muito longos. Muito longos. Eu diria assim que depois que o Senna morreu, pensa no que aconteceu, né, na Fórmula 1 depois que o Senna morreu. Você passou a temporada de 94, olha que loucura isso, né? Não tinha nenhum campeão do mundo. Não. Só as corridas que o Mansell voltou lá para fazer, isso. né? Mas isso. não tinha voltou lá e não conseguiu fazer mais nada. Mas não tinha campeão do mundo. Não tinha campeão do mundo. É um absurdo isso, né? Se você pensar assim. E depois, na temporada de 95, você tinha o campeão do mundo, que era o Schumacher, que ele ainda não tinha formado um cartel de fãs suficiente para trazer audiência, né? E, Bruno, veja bem que na década de 90, nos primeiros anos da década de 90, sumiram os 4 melhores pilotos da Fórmula 1. Exatamente. Nos primeiros 4 anos, saiu Piquet, Prost, Mansell e Senna. Isso. Entendeu? Então, a mesma coisa que entre esse ano e o ano e 2025, sair Hamilton, Verstappen, Leclerc e Norris, vai. Norris eu estou exagerando porque ele não tem nem título, mas digamos que ele já tivesse. Fica ruim o negócio. Não, mas foi pior ainda, né, Adalto? Porque você teve 3 aposentadorias. Isso. E uma daquele que era o mais popular de todos eles, que morreu na pista. Na pista. Então, assim, se você esse exemplo que você deu, é mais ou menos como se você pegasse assim, ó, parou o Verstappen, Alonso, o Vettel, os outros algum outro campeão que tivesse, e o Hamilton morre, assim, ao vivo. Imagina. Nossa, nem fale. É mais ou menos nessa linha aí. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E depois você começou esses domínios muito longos. Isso. Né? Isso aí atrapalha. Então, isso cai a audiência, isso atrapalha. Só não atrapalha o Campeonato Espanhol, que todo mundo já sabe que vai ganhar ou o Real Madrid ou o Barcelona. Mas, pelo menos são 2. Né? Mas é que eu acho que não cabe muita comparação, porque aí você tem outros fatores, né? O jogo bonito e tudo. Não tem corrida bonita com domínio. O cara fica lá passeando. Difícil, né? Então, a Fórmula 1, que até 6 anos... Há 4 anos... Olha, há 3 anos atrás, o Gene Hess chegou a falar para ele, contou isso numa dessas séries aí da Netflix, que no ano que vem ia acabar. Não tinha mais grana. Ele não tinha mais grana para colocar. Né? 2021 mudou tudo isso. Porque a audiência voltou à audiência da década de 80. Né? Por causa daquela disputa entre Hamilton e Verstappen. Somado com a Netflix, né? E a Liberty capitalizou isso de maneira espetacular, como só americano sabe fazer. Uhum. Então, equipes que foram vendidas por €1, que fecharam, que hoje estão valendo $1 bilhão. $1 bilhão. Num prazo de 2021 até hoje, 2023. Porque até 2020 elas não valiam nada. Não valiam, ninguém queria entrar na Fórmula 1. A gente reclamava que tem pouco carro, ninguém queria entrar. Eu até falava para o Bruno e para o Fábio, temos que dar graças a Deus que tem 20 carros. Porque não tem ninguém para entrar. Para gastar $500 milhões lá, sem retorno. Porque para ganhar precisa gastar $500 milhões.
Então, eles colocaram limite de orçamento, tiveram uma sorte de ter um super campeonato 2021, fizeram um regulamento bem restritivo para os carros ficarem bem parecidos, que hoje você pega a pole do Verstappen, que geralmente é dele, por último colocado, tem no máximo 2 segundos. Tem corrida que tem 1 segundo e 7, 1 segundo e meio. Isso, o Senna punha no companheiro de equipe dele, que era o Prost. Pois várias vezes, com carro dominante. Hoje o grid inteiro está 1 segundo e meio. Então a Fórmula 1, por isso que ela está tão atrativa. Só que, se você tiver um domínio de uma equipe, seja ela qual for, de qual piloto for, não estou falando agora do Verstappen, nem da Red Bull, isso vale para Hamilton e Mercedes, Ferrari com Leclerc, McLaren com Norris, qualquer um. Isso vai tudo para o saco. Isso, exatamente. Porque a audiência despenca. É isso aí. E as pessoas falam assim, mas vocês falam isso, mas a Red Bull tem os... Claro que tem, ninguém está dizendo que não tem. Né? A Red Bull foi lá, acabamos de falar do Adrian Newey aqui, é um gênio, né? Que fez esse carro. Então não adianta as pessoas dizerem, mas quando o Schumacher ganhava, vocês não falavam isso? Falava. Quando o Hamilton ganhava, vocês não falavam. Era outra Fórmula 1. Mas a gente falava. A gente falava. A gente até falava. Só que a gente falava isso para um nicho muito pequeno de abnegados que continuaram assistindo Fórmula 1. Agora tem 1 bilhão de pessoas assistindo Fórmula 1, porque vieram em 2021 e estão aqui, ó, esperando. Ué, cadê aquela competição que a gente estava esperando ver? Nós estamos no 2º ano já, assim. Você tem um ano assim, pode até acontecer. Um ano uma equipe vai lá e detona, pode acontecer. Mas você não pode ter 2, 3, 4 anos seguidos assim, você mata a categoria. Mata, isso mesmo. Você faz a Fórmula 1 voltar àquele período sombrio, onde a equipe não vale nada, ninguém quer entrar. Se falar em 200 milhões de dólares para entrar, né, os caras vão dar risada. Eles já querem aumentar aqueles 200 milhões para 500 agora. Entendeu? Já querem aumentar para 500. O Andretti, se entrar, e nós vamos saber daqui a poucos dias, olha, pagou nada. Por quê? Eles pagaram a Alpine, que é uma equipe de meio de grid, foi vendido 20% dela por 230 milhões. 20% dela. E isso aconteceu. Isso já aconteceu. Isso é uma coisa que já foi realizada. Não é que a Alpine pediu isso. Talvez valha, uma empresa foi lá e falou que vale isso. Não, isso já aconteceu, os caras já pagaram 230 milhões, entendeu? Então, para a Fórmula 1 não perder dinheiro, ela tem que dar um jeito de parar a Red Bull o ano que vem. Fazendo, a maneira melhor, na minha opinião, é fazendo as outras chegarem nela, e não tirar a coisa dela. Como eles vão fazer isso, não sei. Não é problema meu. Não, pode ser. Essa solução que você está dando aí é ótima. Mas tem que ter alguma coisa que faça ter competição. Porque eu vou te falar uma coisa. Aí a gente volta naquela pergunta lá que você falou assim, eu me contento com o 2º lugar. Eu não me contento, não. Eu não me conformo de sentar para ver um esporte que eu já sei quem vai ganhar a corrida. Então, eu me contento porque eu acabei acostumando, né? A ver isso. Eu vi o Schumacher ganhar 90 corridas num prazo de 5 anos. E o Hamilton, 103 corridas, tudo bem, um prazo um pouco maior, 103 corridas. Eu vi a Ferrari ganhar 5 títulos seguidos, a Mercedes ganhar 8, num prazo de 22 anos. A Red Bull ganhar 4. Então, nesse século inteiro, a não ser o título da McLaren em 2008, correto? E o da Brown em 2009 com Jason Button, só ganhou Ferrari, Mercedes e Red Bull. Teve o Alonso também, né, com a Renault. Teve aqueles 2 anos do Alonso, que tentaram sacanear também, lembra do amortecedor de massa? Amortecedores de massa. Quiseram tirar o amortecedor de massa lá, tiraram e ele ganhou mesmo assim. Então, quer dizer, a Fórmula 1 mudou, o mundo mudou. Nós pusemos uma notícia um pouco antes de acabar de a gente começar a gravar o Loucos. A Fórmula 1
está estreando agora na Áustria um esquema de geração de energia totalmente revolucionário. Tirando mais de 60% da emissão de carbono. Até os caminhões que levam os carros. Mas assim, ó, eu vou falar, tá? E agora eu vou falar não como jornalista que acompanha, mas como quem gosta de assistir corrida. Isso tudo que você está falando é muito legal, é sensacional, Fórmula 1 maravilhoso. Mas para quem gosta de competição, que se dane. Eu quero disputa. Mas isso valoriza a Fórmula 1. Valoriza, porque isso está sendo valorizado pelas empresas. Ótimo, maravilha. Vai vir muita empresa, os caras vão ganhar muito dinheiro. A gente aqui vai ganhar dinheiro, porque vai vir gente, vai ter audiência para o Auto Race, para todos saibam. Maravilhoso. Mas esportivamente a essência que é o que mais nos importa, e mais importa a nossa audiência. Eles têm que fazer... Tem que inventar um jeito da corrida ser boa, de ter rivalidade, de ter guerra, de ter pau quebrando para viralizar e cair no celular do jovem lá e ele olhar e falar, pô, olha aqui o vídeo que eu recebi, o Verstappen batendo roda com o Norris e tal. Isso. O Vespa, para as pessoas que o Vespa ganhe 10 títulos. Mas ganha no braço. Que seja na última corrida, no máximo na penúltima. Não, e que seja no braço. Que tenha pelo menos mais uns 3 atrás dele brigando. Que seja um, né? Porque também a gente também não pode também exigir que a Fórmula 1 seja alguma coisa que ela nunca foi. Mas que tenha pelo menos disputa. Que a gente sente no sofá para ver a corrida e não saiba quem vai ganhar. Que a gente só saiba quem ganhou na bandeirada. É isso, entendeu? Que você, quando vai apostar lá nos cassinos, lá que são parceiros do Auto Race, não cheguem lá para apostar no Vespa e ver que ele está pagando 1,28. Então, tem que ter imprevisibilidade. Como fazer a Fórmula 1? Poderia ser a tese de mestrado próxima do nosso Adrian Newey. Como fazer a Fórmula 1 ser imprevisível numa era de extrema tecnologia, extrema confiabilidade e extremo nível de informação. Essa é a fórmula. Que é muito fácil ser imprevisível. É muito fácil ser previsível hoje. É tudo previsível. Quando o Bruno deu a ideia de tirar o rádio, ele está tirando informação. Informação. Isso já aumenta a competitividade. Porque o piloto sem informação, ele tem que ir pelo instinto dele. Isso. Que é como era a Fórmula 1 na década de 80. Isso. 70 e 80, que foi quando explodiu aquilo. Na década de 70 e 80. Porque antes também era um troço muito europeu antes disso. Então, quando a Fórmula 1 virou uma coisa mundial, explodiu a audiência, foi quando os pilotos eram instintivos. Já tinha até rádio, só que os caras falavam 3 frases no rádio a corrida inteira. Até porque eles não tinham dados para falar com o piloto. Também era achismo deles. Então eles discutiam com o piloto. Hoje não. Hoje você tem um rádio. Hoje o piloto sai para uma corrida, ele sai como se fosse um piloto de avião, com um negócio na frente dele, tudo que ele tem que fazer. Então, aí o leigo, né, o que assiste o esporte, vê, por exemplo, o que aconteceu no Canadá. O Hamilton praticamente deixando o Alonso passar. Aí eles vêm e dão uma mensagem que é absolutamente compreensível. Pô, mas por que ele não brigou pela posição? A resposta é simples. Ele não brigou pela posição porque não interessa para ele brigar pela posição. Não interessa para nós que somos espectador. Isso. Mas pro negócio dele, né, que seria o resultado... Se ele não tomasse naquela curva, tomaria na outra. Interesse para eles brigar a posição. Exatamente. Eles têm que fazer com que interesse para os pilotos brigar pela posição. Como eles vão fazer isso? Não sei. Os caras lá são pagos para pensar. Não tem uma bala de prata, mas tem uma série de coisas que dá para fazer para aumentar a competitividade, para não ficar tão previsível assim. Então, não pode mais ser previsível assim. Sempre foi? Esquece, sempre foi. Não, mas eu digo que a previsibilidade desta Fórmula 1 atual nunca teve igual. Nunca teve igual. Por conta de tudo isso que a gente falou aqui, da informação, da confiabilidade, né? Tudo isso. Por exemplo, você tinha os grandes domínios lá da Williams em 92, mas não era tão previsível igual é hoje, porque os carros quebravam. Porque o cara saía da pista e pegava um monte de brita e ficava fora da corrida. Hoje nem isso tem mais. Então... Nem isso tem mais. Bom, vamos lá. Porque hoje nem quebra. Nem quebra, Ó, o André Aires tá
também nessa linha, né? Agora vamos acelerar aqui, que já falamos bastante. Quantos vencedores diferentes tivemos até agora nessa temporada da Indy? Qual a graça de assistir qualquer esporte sabendo quem vai vencer? A Fórmula 1 deveria aprender até a imitar a Indy em alguns aspectos? Sobre essa pergunta da Indy, a gente já falou aqui sobre a previsibilidade, mas só para responder aqui, ó. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 vencedores diferentes em 8 corridas. Só que a Indy, tem que fazer uma ressalva, que a Indy é uma categoria monomarca, a Indy é outro espírito, né? É uma categoria monomarca, os carros são muito rudimentares, tudo. A Fórmula 1 jamais vai chegar nesse patamar, não é nem o objetivo dela. Mas tem algumas coisas, né? A gente falou da outra vez, por exemplo, que uma coisa que eles poderiam fazer, que fazem na Indy, que é muito legal, que é permitir patrocinadores diferentes, né? Isso. Seria uma coisa. Acabava com a ordem de equipe. O push to pass da Fórmula Indy é muito bem calibrado. A Fórmula 1 podia estudar isso aí em substituição ao DRS, que é nada calibrado, porque ele não permite defesa, né? Isso. Tem coisas que eles poderiam ver aí. Ó, PBO, fazer aqui uma pergunta breve. Os carros da Red Bull, da Red Bull são difíceis de acertar mesmo, ou o primeiro piloto não é bom acertador? Ué, é bom acertar. Não ganhou nenhum final de semana de sprint. Não ganhou nenhum final de semana de sprint. Tá falando do Verstappen, que ele não é bom acertador. Lembro de um comentário do velho Marco dizendo que o Max não era tão bom que o carro... Era tão bom que o carro não precisava estar bem acertado, e que isso mascarava um pouco essa questão. Comentário feito na Dança dos Acéus. O carro já está do jeitinho do Max gosta, ou o Pérez é que está decadente mesmo? A gente já falou um pouquinho, né? Já falou, o carro tá do jeito que o Max gosta, o Pérez também está decadente, pelo jeito, né? Então você vai somando todas essas coisas. Acertador de carro hoje é difícil. O único cara que eles respeitam lá chama Carlos Sainz, que a torcida não respeita, que a torcida acha um lixo, mas que a Fórmula 1 respeita. Que os engenheiros respeitam e ouvem. Né? O resto, nenhum lá é grande acertador de carro. E desenvolvedor não existe mais. Porque você desenvolver o carro, teve essa discussão nos comentários do Auto Race, você precisa de pista. Se você não precisasse de pista, se o simulador te desse tudo, a Mercedes nunca ia colocar esse carro na pista ano passado, esse ano, nunca. Porque o simulador dizia que esse carro era um segundo mais rápido que os outros. Colocou na pista, ele ficou 1,5 segundos mais lento. Entendeu? Então não tem piloto que faça isso. Se tivesse pista, eles não iam colocar, porque eles iam ver na pista que o carro não funciona. Entendeu? Então, é esse o problema. Então, hoje o piloto, essa qualidade, ele quase não tem mais. Até porque não tem treino de pista. Então não dá para ele testar o carro, entendeu? Você não tem força G no simulador. Sem força G no simulador, você tem que prever como o carro vai se comportar acima de tal velocidade. O túnel de vento também só vai até 200 por hora. O CFD também só vai até 200 por hora e o CFD nunca vai mais. Porque matematicamente é impossível. Né? Então, sem teste de pista, é isso que acontece, PBO. É isso aí. O Max não é grande acertador, mas hoje grande acertador talvez seja só não é nem grande, mas o melhor acertador é o Sainz. Muito bem, ó. O Matheus Silva, em conversa com o OE24, não sei o que é isso. O Berger fez a seguinte afirmação: na verdade, o Max Verstappen é o primeiro piloto em 30 anos a ser colocado no degrau mais alto junto com Senna. O meu comentário sobre isso é que quem comentou isso não conhece Fórmula 1, mas não entende nada de Fórmula 1. Né? Muito bem. Foi o Berger. Você está falando que o Berger não entende de Fórmula 1. Polêmica! Não entende nada de Fórmula 1, né? Eu acho que foi mal interpretado, né? Então, tem que ver isso aí. Eu acho que foi mal interpretado. O que o Berger quis dizer é que, pela idade do Schumacher, a idade do Verstappen, é muito jovem. O Senna entrou na Fórmula 1 com 23 anos e o Verstappen agora está fazendo 25. Né? Então, é por isso. Antes dos 30 anos, o Verstappen está na primeira prateleira, como o Senna estava também antes dos 30 anos. Aí eu posso até concordar. Agora, você querer começar a comparar
o Verstappen com o Senna, isso me dá até arrepio. Entendeu? Isso me dá até arrepio. O pessoal gosta de comparar. Isso vai acontecer pro resto da vida. Sempre o pessoal vai querer comparar. Daqui 40 anos a gente vai falar quem a gente quer comparar com o Verstappen. A gente vai estar aqui velhinho aqui no Auto Race. O Marcelo Andrade, pensando de forma hipotética, se vocês tivessem a oportunidade de montar 3 duplas de pilotos considerando a década de 80 para cá, quais 3 duplas vocês formariam dos anos 80 para cá? Não precisa estar muito. Não precisa estar casadinho, pilotando na mesma época, não, né? Pode ser, se eu quiser, por exemplo, botar Senna e Hamilton, eu posso, por exemplo. Pode. Entendeu? Então vai, Adalto. Eu colocaria Senna e Prost, colocaria Schumacher e Alonso, e colocaria Hamilton e Vespa. Tá, boa. Eu ia colocar Schumacher e Hamilton, mas eu gostei da sua. Vou votar na sua. Eu quis colocar assim, perto, né? Mais ou menos perto. Isso. E lembrando que uma dupla que existiu mesmo, né? Que foi Senna e Prost, né? Uma delas existiu mesmo. Equity Seeker, quais pilotos da temporada de 2023 vocês colocariam na primeira, segunda e terceira prateleiras? Meu ranking de preferência. Primeira prateleira, Verstappen, Hamilton e Alonso. Segunda prateleira, Leclerc, Norris, Russell e Albon. Terceira, Pérez, Gasly, Ocon e Piastri. Já botou o Piastri na terceira, né? O cara tá confiante. Mas por ser novato, já tá bom. Por ser novato, já tá bom. Quer dizer, não sei. Quer fazer primeiro aí, Brunão? Faltou o Sainz aqui nessa terceira prateleira, né? Faltou o Sainz. Aqui. Eu colocaria o Sainz aqui na terceira prateleira. Colocaria o Sainz no lugar do Pérez, vou ser polêmico aqui. Tranquilo, faltou o Sainz aí. O Alonso, para mim, fica no limbo entre a primeira e a segunda. Eu não colocaria o Alonso na primeira, não. O Alonso vai para a segunda. Fica no limbo. Porque um piloto é muito mais do que a simples pilotagem. Isso. Atenção para essa frase. O piloto é muito mais do que a simples pilotagem. O que ele faz fora da pista também conta. Isso que o Adalto contou aqui, por exemplo, da McLaren, o Alonso jogou a carreira, o Alonso jogou a chance de ser pelo menos tricampeão na lata do lixo quando ele resolveu peitar o Ron Dennis, porque tomou do Hamilton e ficou melindrado. Podia ter ficado quietinho, ficava na McLaren em 2008, batia campeão, talvez, podia bater campeão no final de 2008, e aí a carreira ia ser outra coisa. Outra coisa. Então, muito bem colocado pelo Bruno. Então, o Alonso, para mim, não está na primeira prateleira, não, porque ele tem esses problemas. Fica na segunda. O Albon, eu ainda não sei se é a primeira prateleira, se é a segunda prateleira. É verdade, o Albon também, hein? Ele não está no mesmo nível do Leclerc, Norris e Russell. Eu acho que ele é bom piloto, está melhorando muito, 10 vezes melhor do que era quando estava na Red Bull. Né? Eu acho que ele, por exemplo, ele progrediu mais do que o Gasly, né? Mais do que o Gasly. Hoje acho que uma dupla Gasly e Albon, eu acho que o Albon teria chance de ganhar do Gasly mais do que o Ocon até. Mas é por aí o Equity Seeker. Cada um tem a sua, né? Para mim, na primeira prateleira hoje é só o Vespa e o Hamilton, e depois na segunda eu tiraria e colocaria Leclerc, Norris, Russell e Alonso, talvez. O Albon descia para a terceira prateleira. E tem uma quarta prateleira também, né? Aí vai. Onde, por exemplo, o Bruno colocaria o Pérez. Né? Eu acho que ele está no limbo também, terceira e quarta. Ele precisa melhorar. O cara com carro dominante não pode fazer o que ele está fazendo. Entendeu? E o Piastri aí, com muita chance de subir de prateleira muito rápido. Sim. Vai escalando, né? Porque andar perto do Norris como ele está andando não é para qualquer um mesmo. Aliás, ele é tão bom, esse Piastri, que muita gente na Fórmula 2, aliás, a maioria do paddock da Fórmula 2, podem perguntar para qualquer um que esteja lá, achava que o Piastri, ele é tão bom que ele ia pôr o Norris no bolso no primeiro ano. Né? Não pôs.
Não pôs para o Norris. Mas aí também o pessoal também exagera, né? O pessoal é muito emocionado também. O pessoal é emocionado. O Dan Pony pergunta o seguinte: vocês fazem ideia se possui algum piloto com muito potencial na escola da Red Bull que pode chegar para a próxima temporada? Se tivesse, já tinha chegado, depois dessa entrevista do Helmut Marko aí. Parece muita falta de opção Nick De Vries acabar com uma vaga, já tendo 28 anos, e claramente não sendo alguém que vai conseguir subir para a Red Bull. Vocês acham que o Pérez aceitaria ser rebaixado para a AlphaTauri? Ou ele saindo da Red Bull praticamente uma aposentadoria, já que ele possui 33 anos e não é um gênio? O Pérez é o seguinte, o Pérez, se ele for mandado embora da Red Bull, ele só senta numa outra equipe. Eu não sei nem se senta com os patrocínios dele, que o Pérez sempre teve muito patrocínio, né? O Pérez sempre teve de 20 a 30 milhões para levar para as equipes, de dólares. Tem aquele empresário mexicano lá, né? Isso. Que é um dos caras mais ricos do mundo, eu adoro o Pérez. Engraçado, não tem nenhum cara rico assim que gosta de mim. Nem de Será que eu tenho que fazer, hein, para conquistar o coraçãozinho desses milionários, né? Nem de mim, entendeu? Então, eu acho que, assim, tá muito pro Palu, e se ele for campeão, então, eu acho que ele vai para a AlphaTauri. No mínimo, entendeu? No lugar desse De Vries aí. Porque o Ricardo... De Vries aí. Cadê esse De Vries aí? Eu acho que o Ricardo é o seguinte, ele vai ter a chance agora de sentar, ele tem que cravar. Como a gente já falou, como ele é um piloto velho já, né? Ele tem velho é sacanagem com a gente. Ter tempo, entendeu? Se ele não fizer isso, que eu acho que ele não vai fazer, ele vai continuar com o piloto reserva, né? E eles vão buscar alguém para o lugar do Pérez, se o Pérez continuar assim também. O Pérez tem que voltar a melhorar. Se o Pérez for o que ele foi nas 4 primeiras corridas do ano, eu acho até que ele continua lá. Se o Pérez for vice-campeão, aí ele fica, entendeu? Agora, se ele ficar em terceiro no campeonato, aí não tem jeito. Aí a mesma conversa que a gente teve, não é máquina de moer piloto. Cara, tem um carro desse na mão e não consegue minimamente terminar em segundo lugar o campeonato, meu amigo, é rua. FGTS, 40% de multa e vamos embora, entendeu? Obi-Wan Kenobi pergunta o seguinte: com o Checo doente, como as notícias estão dizendo, a Red Bull tem uma boa chance de testar Ricardo, Tsunoda, até mesmo Lawson no carro principal. Duvido que eles vão botar o Lawson no carro principal. Acredito que o Tsunoda seja o que menos estão pensando. Debatam, ele pede. O Marcos deu uma elogiada no Tsunoda. O Pérez não vai meter atestado, ele não é louco, né? Nessa situação que ele está, só se ele tiver desmaiado. Isso. Aí não corre. Se ele não conseguir falar. Exato. Não consegue andar. Aí alguém senta no carro dele. Agora, se ele estiver ainda mancando assim, aí ele senta lá e faz o que tiver que fazer, né? Porque aquele carro praticamente anda sozinho mesmo, aí ele senta lá e se arruma até a próxima corrida. Porque ele não é doido de entregar a chave do carrinho dele na mão do Ricardo e falar assim, vai lá, me substitui aí. A chance dele não estar na corrida seguinte é enorme. Agora, teoricamente, se acontecer alguma coisa com o Pérez, ele não puder correr, ou não puder participar do treino livre amanhã e da classificação, porque se ele não participar da classificação, ele também não pode correr. Não pode correr. Aí eu acho que eles põem o Ricardo. Eu acho que eles põem o Ricardo, mas eu duvido que o Pérez vai fazer isso. Eu duvido. Mas duvido. Também duvido. O Lucas Sá. Vocês se recordam de alguém na história da Fórmula 1 que tenha tido tantos companheiros casca grossa igual Hamilton? São 3 campeões mundiais, Alonso, Button e Rosberg. E um com pinta de futuro campeão, que é o Russell. O homem venceu todos. E acho que por isso por si só derruba o argumento de que é só o carro. Isso, é verdade. O Hamilton e falar que é só o carro não é nem argumento, Lucas Sá. Você está sendo bonzinho. Isso não é argumento porque nunca é só o carro. Nem o Senna teve tão companheiros tão bons assim por várias temporadas. Teve o Prost. Prost. O Prost teve o Niki Lauda, o Senna. O que mais? O Keck Rosberg. Mas o Keck Rosberg já estava no finalzinho ali também. Já estava mais no final, mas ainda andava. Keck Rosberg. É. Acho que. Então, mas eu acho que dá.
tipo para comparar com o Hamilton. Só eles, só esses dois. Só os dois. Que eu lembre, só os dois. Dos multicampeões, né? Dos multicampeões, Só eles, entendeu? O resto não teve, né? Assim, muito mamão com açúcar, né? O Vespa tá muito mamão com açúcar desde que o Ricciardo foi embora. E quando o Ricciardo foi embora, ele ainda andava. Né? Aí só sentou ali mamão com açúcar para ele. Né? Então precisa pôr um cara lá. E é por isso que ficam falando aí. Por isso que eu fico puto quando querem comparar com o Senna. Como é que você quer comparar? Não dá nem para comparar com o Hamilton. Ele tá engasgado. O Joyce, companheiro de equipe, ganhou dos três. Ganhou dos três. E eles querem comparar o Verstappen, que não ganhou de ninguém. Tem que ganhar no companheiro de equipe que seja um puta casca grossa, entendeu? É isso aí. Ó, o Mário Sérgio, quem vai ser o vice-campeão da Fórmula 1 em 2023? Vocês acreditam que depois de Silverstone teremos uma ideia de quais atualizações serão mais promissoras ou ainda dá para ainda só vai dar para saber no retorno das férias? E será que dá para diminuir a distância da Red Bull ainda esse ano? É possível, né? Olha, a gente colocou uma notícia aí do James Allison falando que já está pensando na próxima atualização. Não é nem na de Silverstone, na próxima, entendeu? Quer dizer, a de Silverstone ela não vai fazer a Red Bull perder. E os caras estão tentando chegar mais perto possível. Na última corrida deu a impressão que chegaram, mas impressão. Vamos ver agora na Áustria se essa impressão se confirma. Né? Silverstone é uma pista boa pra caramba para a Mercedes, assim, normalmente. O ano passado a corrida deles lá não foi horrível, né? Mas o problema da Mercedes hoje, atualmente, é curva de baixa e de média, mais a de baixa do que a de média. E tem muita pista ainda com esse tipo de curva até o final do ano, entendeu? Então é meio complicado. Até Monza tem aquelas duas chicanes que para o carro para fazer. Até aquilo complica. Uma pista de alta daquele jeito. Mas quando você tem que parar o carro e reacelerar, a Red Bull leva uma vantagem sobre os outros inacreditável, entendeu? Então, eles têm que resolver essa questão, Mário. Quem vai ser o segundo campeonato? Puta, aí é duro. Eu fico entre Alonso e Hamilton. Eu vou dar essa chance pro Pérez. Acho que o Pérez vai ser o segundo campeonato. Guilherme Santos tem pipocado uma notícia em outros lugares, não muito confiáveis, de que a Mercedes já parou de desenvolver o W14. Com as últimas atualizações de Silverstone já estão prontas e estão pensando no carro de 2024. Vocês têm alguma informação? Se for verdade, não é muito cedo para desenvolver o carro do ano que vem. Ô, Guilherme, fica se informando nesses sites aí, ó. Aí dá nisso, entendeu? Olha, o Guilherme, o Hamilton falou essa semana que a Mercedes já devia pensar no ano que vem. Já devia parar de gastar dinheiro nesse carro, porque o dinheiro desse ano, né, você pode gastar no carro desse ano, no carro do ano que vem, nos dois. Você tem um dinheiro para gastar esse ano, não importa em que carro. Até no carro de 2026, se você quiser, você pode gastar esse ano o dinheiro. Só que está gastando o orçamento desse ano. Né? Então, qual foi a ideia do Hamilton? Parar de gastar dinheiro. Então, essa atualização de Silverstone seria a última desse ano. Né? E só gastar dinheiro agora no carro do ano que vem. Ele deu essa ideia para a equipe. E parece que o James Allison meio que concordou. Né? Então, vamos ver. Porque a Red Bull já está no carro do ano que vem. Porque não precisa mais. Porque ela não precisa, Então, ela já está na frente para o ano que vem também. Entendeu? Então, para a gente tentar tirar algum atraso, esse carro não vai ter jeito de ganhar o título. Então, vamos parar. O que já está pronto, que vai ser colocado em Silverstone, tudo bem. Já está, vai colocar, já foi gasto, entendeu? Não tem o que fazer. Mas o que ainda não foi feito, vamos pensar, deixar para gastar no carro do ano que vem, entendeu? Porque você já pode começar a gastar esse ano no carro do ano que vem.
Então, aquele, por exemplo, Bruno, eu preciso até falar isso. Eu já escrevi isso no site e no Twitter, quero falar isso aqui no YouTube também. Eu tinha dado uma informação aqui que eu falei que eu nem sabia se podia dar. É verdade. Que a Mercedes ia vir com um assoalho e difusor novo em Silverstone. No dia seguinte, eu contei isso para o Dude. E ele me respondeu, você se antecipou. O problema aí é que você se antecipou. Eu não te falei isso. Eu não te falei que isso ia acontecer. Eu te falei que a gente estava pensando nisso. Né? E você foi lá e se antecipou. Então, pode ser que não tenha difusor e assoalho novo. O que eles podem fazer é pequenas modificações nessas duas peças, principalmente no difusor. No assoalho é muito pouco que dá para fazer, inclusive. Quando não é um assoalho novo, né, você já mexer num assoalho que está pronto, de fibra de carbono, é muito difícil, mas dá. Não, tem coisas que dá para fazer no assoalho. Então, talvez a gente faça algumas modificações no assoalho e no difusor, mas não que seja novo. Não é novo, uma peça nova, totalmente diferente. Não. Isso não foi decidido, né? Isso pode ser que fique para o carro do ano que vem, inclusive. Né? Então, tem a questão do orçamento. Então, se chegar em Silverstone, e por alguma razão que a gente não acredita, e chegar muito perto da Red Bull, conseguir desafiá-los, pode ser até que se resolva aqui quebrar o orçamento, até 5%. Entendeu? Para adiantar as coisas do carro do ano que vem. Para ver se o carro do ano que vem, na pista, vai funcionar. Né? Mas isso é tudo se. Então você não podia ter falado, ele falou. Porque é tudo se. Ele me deu uma espécie de um esporro. Sei. De eu ter antecipado uma coisa que ele não tinha cravado, entendeu? Então, foi isso. Então, eu queria falar isso aqui para vocês. Isso aí não é todo mundo que admite um puxão de orelhas assim publicamente. Vocês veem que aqui a coisa é feita realmente de forma transparente. E a última aqui, ó, o Jean Kepler, tá só lembrando aqui. Esse também, ó, tá conosco há 200 há muito tempo, Tá lembrando aqui que esse final de semana tem as 24 horas de Spa, para quem é louco por automobilismo de verdade. Sempre escutando vocês desde 2011, né? Que a gente tá falando aqui. Pois é, ó, 24 horas de Spa. Aí tem a Fórmula Indy em Mid-Ohio, que também é uma pista tradicional, bacana. E a Fórmula 1 na Áustria. Então, boa sorte aí para vocês que vão acompanhar. Eu vou ver tudo depois, porque corridas ao vivo não fazem mais parte da minha rotina. E eu infelizmente não vou. Eu adoraria ver isso. Mas infelizmente vai ser duro porque tem muita corrida esse final de semana. E essa, inclusive, da Indy, eu adoro essa pista também. Essa pista é muito boa. Essa pista, para mim, são as duas melhores pistas. A semana passada e essa agora. Eu adoro essas duas pistas. Eu lembro de corridas lá. Eu lembro do acidente que o Michael Andretti sofreu lá. Essa semana pintou o vídeo aí desse acidente que ele saiu capotando lá, né? Ele capotou quase morreu. 30 vezes. Veio capotando no meio da reta. E ainda podia dar no meio de alguém que estava fazendo a curva lá na frente, né? Nasceu de novo o Michael Andretti. Nasceu porque saiu andando do carro. Aí você vê o acidente e fala assim, não, depois disso aí, o cara encerrou a carreira, você é louco. Isso. Ainda correu mais uns 5 anos ainda, pra você ver que esses caras são tudo biruta das ideias. Biruta. Essa pista é maravilhosa. Lembra a vitória do Emerson, lembra do Zanardi lá. Disputa com o Gordo Tracy. O Gordo Tracy era muito rápido também. Não, ele era rápido, né? Só que ele era completamente lelé da ideia. Lelé da cuca, lelé da cuca. Não sei como ele não morreu. Aquele ali realmente escapou. Você fala, um dia morre. Né? Fora que tinha um capacete maravilhoso, viu? Aliás, os capacetes da Fórmula Indy dos anos 90, eu vou te falar, são imbatíveis. Bom, finalizando então nosso Loucos pro Automobilismo desta semana, dessa quinta-feira. Então, você viu aí a agenda, né? Fique ligado aí, vai ter corrida pra caramba. E na terça-feira estaremos de volta aqui para repercutir todos os resultados, não é isso? Um grande abraço para todo mundo, valeu, até o próximo Loucos.